Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aberta do seminário Jonathan Edwards. Hoje nós contamos com a participação, mais uma vez, do professor Gabriel Reis. O professor Gabriel Reis é professor do nosso curso de Teologia Filosófica. O professor Gabriel atualmente é doutorando em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, não é isso, Gabriel? E Exatamente. Também professor da Universidade Federal do Amazonas, é isso? Professor de Lógica. Exato. Então, hoje nós teremos uma aula sobre Tomás de Aquino. Então, nós vamos aprender um pouco sobre a teologia natural e a filosofia de Tomás de Aquino. Como protestantes, eu entendo que nós temos um déficit no caso de aprendizado do que diz respeito à filosofia desses grandes pensadores católicos e tentando preencher essa lacuna que nós vamos disponibilizar essa aula. A aula ela vai correr até o meio-dia, ok? Nós teremos um breve intervalo nesse meio tempo, ali por volta das 10h30, e o professor Gabriel terá esse tempo aí para a sua disposição. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o professor Gabriel, que a partir de agora fará a sua exposição. E ele decidirá se as intervenções elas vão acontecer durante a sua exposição ou mesmo depois. Fica a seu critério, professor. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, Jário. Obrigado pela apresentação. Bom dia a quem eu ainda não dei bom dia. Espero que nós tenhamos aí uma manhã proveitosa para a glória de Deus. Ok? Então, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês, podendo ministrar essa aula. Pois bem, sem mais delongas, passamos então para o nosso primeiro tópico, que é acerca da distinção entre filosofia e teologia. E o que eu quero informar é que eu abrirei um espaço para perguntas, questões, sugestões também, logo após o término de cada tópico. Nós temos aí um tempo muito curto, provavelmente não conseguiremos aí dar todos os conteúdos presentes lá na ementa, mas teremos contemplado partes significativas, ok? Agora, questões acerca de esclarecimento, eu quero pedir para vocês me interromperem a qualquer momento. Se for, claro, novamente, uma dúvida que exigirá tempo, ou uma sugestão, ou uma crítica, sintam-se livres, mas sintam-se livres para fazerem isso após a exposição de determinado ponto. Agora, em relação ao esclarecimento, se alguma coisa estiver ininteligível, por favor, me interrompa. Eu devo informar que, quando nós chegarmos propriamente nos escritos de Tomás de Aquino, alguns pontos, as coisas serão um pouco complicadas mesmo. Por isso eu quero pedir a atenção de vocês desde o início. Nós veremos a definição de alguns termos basilares aqui em Tomás de Aquino, e que, se nós não prestarmos atenção nisso, não nos esforçarmos para entender, teremos problemas para entender qualquer outra coisa do São Tomás, ok? Dessa vez eu não preparei slide, dessa vez eu irei fazer compartilhamento de tela, nos momentos que eu julgar necessário, para que nós venhamos ler diretamente algumas partes das obras de São Tomás, e assim eu aproveito e ensino a vocês como ler a Suma Teológica, por exemplo, que tem causado bastante confusões porque tem um modelo atípico e a gente pode acabar pensando que uma opinião que Tomás de Aquino sustenta alguma opinião quando na verdade ele está criticando. Quero pedir se for possível, para que vocês sempre tentam manter as câmeras ligadas, para aqueles que ainda não abriram, se for possível, claro, mantenha a câmera ligada, e assim a gente consegue, acredito eu, ter uma aula melhor,
porque a partir da expressão de vocês eu tenho um feedback mais imediato de como está o entendimento da aula. Dadas as considerações iniciais, então passamos a falar sobre o nosso tópico principal aqui nessa primeira parte, que é acerca da filosofia e da teologia. Todos nós sabemos que São Tomás fez uma distinção explícita entre o que ele chama de teologia dogmática e filosofia. E a filosofia e as outras ciências humanas, ciências naturais, elas dependem exclusivamente da luz natural da razão. O filósofo, ele usa princípios que são conhecidos pela razão humana. E ele argumenta a favor de conclusões que são fruto do raciocínio humano. Já por outro lado, o teólogo, na concepção de Tomás de Aquino, embora ele use a razão, ele tem que usar a razão, ele aceita os seus princípios na autoridade, ele aceita os seus princípios pela fé. Ele recebe esses princípios conforme a revelação. E a introdução da dialética, do debate, a prática de partir de uma premissa revelada ou de um conjunto de premissas reveladas e argumentar racionalmente a uma conclusão, na teologia, leva ao desenvolvimento da teologia escolástica, mas não transforma a teologia em filosofia, uma vez que os princípios, os dados, eles são aceitos como revelados. Então, por exemplo, o teólogo ele pode tentar, com a ajuda de categorias e formas de raciocínio emprestadas da filosofia, compreender um pouco melhor sobre o mistério da Trindade. Mas ele não deixa de atuar como teólogo, porque em todo tempo ele aceita a Trindade das pessoas, ele aceita uma natureza divina sob a autoridade da palavra de Deus revelada. Isso é para o teólogo um princípio, um dado, uma premissa aceita pela fé. Uma premissa revelada aceita pela fé e não a conclusão de um argumento filosófico. Okay? Então, novamente, enquanto o filósofo parte do mundo da experiência e argumenta pela razão, na medida em que ele pode ser, na medida em que Deus pode ser conhecido por meio das suas criaturas, o teólogo começa como Deus se revelou, e o método natural da teologia é passar de Deus em si mesmo para as criaturas, em vez da filosofia, que é passar das criaturas para Deus. E disso aqui se segue o quê? Se segue que a principal diferença entre filosofia e teologia, para Tomás de Aquino, reside no fato de que o teólogo recebe seus princípios como revelados e considera os objetos com os quais ele lida como revelados ou dedutíveis, logicamente, daquilo que é revelado. Enquanto que o filósofo apreende seus princípios pela razão e considera os objetos com os quais lida não como revelados, mas como apreensíveis e apreendidos pela luz natural da razão. Em outras palavras, a diferença fundamental entre teologia e filosofia não está na diferença dos objetos considerados. Não é porque a filosofia lida com o conhecimento humano ou a teologia lida com a Trindade, ou a teologia lida com a Trindade, não é isso. Claro, algumas verdades são próprias da teologia, visto que não podem ser conhecidas pela razão, são conhecidas apenas pela revelação, como o mistério da Trindade, enquanto outras verdades são próprias da filosofia apenas no sentido de que não foram reveladas. Mas existem verdades que são comuns tanto à teologia quanto à filosofia, uma vez que foram reveladas, embora ao mesmo tempo possam ser estabelecidas pela razão. Certo? E aí, por exemplo, o filósofo ele argumenta Deus como criador, enquanto o teólogo também trata Deus como criador. Mas para o filósofo, o conhecimento de Deus como criador vem como a conclusão de um argumento puramente racional, enquanto o teólogo aceita o fato de que Deus é criador pela revelação, de modo que é para ele uma premissa em vez de uma conclusão, uma premissa revelada. Ou seja, a mesma verdade pode ser enunciada tanto pelo teólogo quanto pelo filósofo.
mas ela é alcançada e considerada pelo teólogo de uma maneira diferente daquela que é feita e considerada pelo filósofo. Certo? Então, vou começar a compartilhar aqui uma parte da... A gente vai ler bastante a Suma Teológica. Ok. Deixa eu ver se está tudo certo. Ok. Vocês estão vendo a tela aí do... Estão vendo a tela do meu... Alguma tela? Estamos vendo, Gabriel. Agora a letra está minúscula. Eu acho que você Sim. vai ter que aumentar aí a Basta fonte. eu aproximar aqui. Aí já está perfeito. Eu gostaria de pedir alguns alunos para fazer essa leitura, a partir do que eu selecionei. Vamos lá, pessoal. O que acontece aqui? Essa é a primeira questão da Suma Teológica, a primeira parte da Suma. A Suma tem várias partes, essa primeira questão, que Tomás pergunta. A doutrina sagrada, o que é? Qual é o seu alcance? E nela nós temos 10 artigos. Como que ele organiza a sua estrutura da Suma Teológica? Ele começa falando acerca das opiniões que ele não concorda. Então, primeira opinião que ele não concorda, segunda opinião que ele não concorda, normalmente são 3. Aqui tem apenas 2. Em sentido contrário, ele começa dizendo em sentido contrário, que ele começa a emitir sua opinião. Só que aqui ele apela para alguma autoridade. Nesse caso, ele está apelando para a carta a Timóteo. Quando não é uma carta a Timóteo, ou é Aristóteles, ou é Agostinho, geralmente. E quando chega respondo, é quando ele vai emitir sua própria opinião, filosoficamente falando. Então, esse é o corpo do texto, a partir do respondo. E logo em seguida, ele começa a opinar acerca das objeções que ele havia trago no início do seu artigo. Então, nós leremos a resposta à segunda objeção. No momento não é relevante nós vermos a objeção, nós veremos ainda alguns textos em que teremos que ler a objeção e ler a resposta de São Tomás, mas o que eu quero, no momento, é apenas ler essa parte aqui selecionada. Eu vou pedir para o Raniel Teixeira. Pode ler, Raniel? Sim. Nada impede que as mesmas coisas de que as disciplinas filosóficas tratam, enquanto são conhecíveis à luz da razão natural, sejam tratadas por outra ciência, como conhecidas à luz da razão da revelação divina. A teologia, portanto, que pertence à doutrina sagrada, difere em gênero daquela que é considerada por parte da filosofia. Perfeito. Obrigado, irmão. Então, isso aqui confirma o que eu estava dizendo, que entre teologia em teologia dogmática e a teologia natural ou filosofia, há uma certa sobreposição, mas elas se diferem genericamente, se diferem em gênero uma da outra. Segundo São Tomás, quase toda a filosofia é dirigida ao conhecimento de Deus, no sentido de que boa parte do estudo filosófico é pressuposto e exigido pela teologia natural, aquela parte da metafísica que trata acerca de Deus. E aí ele vai dizer lá na Suma contra os gentios, depois nós leremos um texto que ele menciona algo sobre isso, de que a teologia natural é a última parte da filosofia a ser aprendida. Essa declaração não apoia a ideia de que se deve iniciar a exposição da filosofia tomista com a teologia natural, como a gente vai fazer aqui. Só que o que eu quero dizer agora é que São Tomás, vendo que a teologia natural, para ser devidamente compreendida, requer muito estudo e reflexão anteriores, ele insiste que a revelação é moralmente necessária, dado o fato de que Deus é o fim do homem. E, além disso, não apenas a teologia natural requer mais reflexão e estudo e habilidade do que a maioria dos homens está em posição de se dedicar a ela,
mas também, mesmo quando a verdade é descoberta pela teologia, através da teologia natural, da filosofia em busca de Deus, a história mostra que ela está constantemente contaminada pelo erro. Tomás de Aquino vai dizer que os filósofos pagãos eles descobriram a existência de Deus, mas o erro estava frequentemente envolvido nas suas especulações. O filósofo, ou não, percebendo adequadamente a unidade de Deus, ou negando a providência divina, ou deixando de ver que Deus é o Criador, enfim. Vários erros quando eles aconteciam quando eles tentavam por eles mesmos alcançar o conhecimento de Deus apenas pela luz natural da razão. E se fosse apenas uma questão de astronomia ou de ciência natural, Tomás de Aquino dirá que os erros não importariam tanto, uma vez que o homem pode perfeitamente atingir o seu fim, mesmo se ele tiver opiniões errôneas sobre assuntos científicos. Mas como Deus é o fim natural, é o fim do próprio homem, é o fim sobrenatural do homem, e o conhecimento de Deus é essencial para que o homem se dirija corretamente para esse fim, de modo que a verdade a respeito de Deus é de grande importância e que o erro a respeito de Deus é desastroso. Admitindo, então, que Deus é o fim do homem, nós podemos perceber que é moralmente necessário que a descoberta de verdades tão importantes para a vida não seja simplesmente deixada aos poderes desassistidos daqueles que os homens têm a habilidade, o zelo e o tempo para descobrir, mas que essas verdades também deveriam ser reveladas. Então vejamos aqui na Suma Teológica. Alguém pode ler a partir do Respondo? Deixa eu ver algum aluno aqui. Diogo Soares. Pode ler para a gente, irmão? Sim, posso sim. É esse que tá grifado aí, né? Isso aí. Tá meio pequeno para mim aqui, mas eu consigo. Deixa eu aumentar. Era necessário sentir... Desculpa. Era necessário existir para a salvação do homem, além das disciplinas filosóficas que são pesquisadas pela razão humana. Uma doutrina fundada na revelação divina, primeiro porque... Deixa eu só... Primeiro porque o homem está ordenado a Deus, para Deus, como para um fim que ultrapassa a compreensão e a razão, como diz Isaías. O olho não viu, ó Deus, fora de ti, o que preparaste para aqueles que o amam. Ora, é preciso que o homem que de suas intenções e suas ações para um fim e as conheça este fim. Era, pois, necessário para a salvação do homem que essas coisas que uma possam sua razão que fossem comunicadas pela revelação divina. Pode continuar a leitura até esse final aqui? Sim. Até mesmo com relação ao que a razão humana pode pesquisar a respeito de Deus, era preciso que o homem fosse também instruído por revelação divina. Com efeito, a verdade sobre Deus, pesquisada pela razão humana, chegaria apenas a um pequeno número depois de muito tempo, cheia de erros. No entanto, do conhecimento da verdade depende a salvação do homem que encontra em Deus, assim, para que a salvação chegasse aos homens com mais facilidade e mais garantia, era necessário que fossem eles instruídos a respeito de Deus, para uma revelação divina. Portanto, além das disciplinas filosóficas que são pesquisadas pela razão, era necessária uma doutrina sagrada tida por revelação. Perfeito, irmão. Muito obrigado. Então, nós vemos aqui nas próprias palavras de São Tomás
que não é o caso, como muitas vezes é colocado, que São Tomás acredita que nós podemos descobrir tudo pela razão acerca de Deus. Ou que nós podemos descobrir acerca de Deus sem cair em erro. Ele está apontando pela própria história que a prática dos filósofos é sempre cair em erro. É por isso que nós precisamos da revelação. A revelação aqui ela é colocada como a norma corretiva devido aos erros da própria razão. Por isso que existe essa necessidade moral em se colocar em Deus ter dado revelação acerca de si mesmo. Ok? E aí, depois dessa questão, imediatamente surge a questão de saber se o homem pode, ao mesmo tempo, acreditar, aceitar a autoridade pela fé e conhecer no sentido como resultado da demonstração racional a mesma verdade. O homem, então, pode ter fé e conhecer, nesse sentido de ter uma demonstração racional a mesma verdade, se a existência de Deus, por exemplo, foi demonstrada por um filósofo. Ele pode, ao mesmo tempo, acreditar pela fé. No De Veritate, São Tomás responde categoricamente que é impossível haver fé e conhecimento sobre o mesmo objeto. Que as mesmas verdades devem ser conhecidas cientificamente e, ao mesmo tempo, queridas pela fé, pela mesma pessoa. Deixa eu abrir aqui o De Veritate. 12:9. Deixa eu ver aqui. Não, aqui. Esse aqui é um site chamado Isidore, em que estão várias obras de São Tomás, incluindo De Veritate, que é uma das grandes obras de São Tomás. Alguém aí que sabe um pouco de inglês, se coloca para ler esses dois textos aqui, traduzindo para a gente? É bem simples. Alguém se propõe? Posso tentar, professor. Por favor, Raniel. O 1 e o 2. Você pode só aproximar um pouquinho mais para mim, professor? Claro. First true is the principal Não, subject. em português mesmo. Traduzindo? Uhum. O professor foi esperto, né? Jogadinha. A primeira verdade pro primeiro, né? A primeira verdade é principal assunto. Professor, eu não vou conseguir traduzir assim, não. Tudo bem. Então vamos lá. A primeira verdade é o principal objeto, o principal assunto da fé. Mas o homem não pode ter conhecimento científico acerca da verdade primeira, isto é, sobre Deus, como vemos em Dionísio. Portanto, não podemos ter fé e conhecimento científico sobre a mesma coisa. É pela razão que o conhecimento científico se aperfeiçoa. Mas a razão destrói a fé, pois a fé não merece nenhum mérito quando a razão oferece a prova. Portanto, a fé e o conhecimento científico não envolvem o mesmo objeto. Essa aqui é a opinião dele. Ou seja, nessa suposição, pareceria que um homem que provou a unidade de Deus não pode crer na mesma verdade pela fé.
para que não pareça que o homem está falhando. Mas como assim? Então o homem não tem fé nos artigos que nós devemos fé, uma vez que isso foi provado? Para que não pareça, então, que essa pessoa está falhando em concordar com os artigos de fé, São Tomás se vê compelido a dizer que as verdades como a unidade de Deus não são artigos de fé propriamente ditos, mas são preâmbulos, são adiartículos, são preâmbulos da fé. Nós podemos ver isso aqui, aqui mesmo no De Veritate, 9... É de 9. Vejam só o que ele vai dizer aqui no ponto de número 9. Posso traduzir, professor, se o senhor quiser. Pode traduzir. Por favor. Pode começar? Sim, sim. Alguém pode começar a acreditar que ele não acreditou antes do que era feito com alguma hesitação. Assim, é possível que, antes de acreditar em Deus, alguém possa pensar que Deus existe e que isso poderia ser agradável para Deus ter ele acreditando que ele existe. Dessa forma, o homem pode acreditar que Deus existe porque tal credo agrada a Deus. No entanto, não é um artigo de fé, mas preliminarmente ao artigo diz que pode ser provado a demonstração. Certo. Agora vamos ver aqui outra citação na Suma Teológica. Acompanhando o que ele disse, nós veremos a questão de número 2. Questão de número 2, artigo de número 2. Ele respondendo uma objeção aqui ao quanto 1. Você mesmo, irmão, que traduziu, pode ler aqui? Quanto à primeira? Certo. Esse aqui, né? Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a existência de Deus e as outras verdades referentes a Deus, acessíveis à razão natural, como diz o apóstolo, não são artigos de fé, mas preâmbulos dos artigos. A fé pressupõe o conhecimento natural, como a graça pressupõe a natureza e a perfeição, o que é perfectível. No entanto, nada impede que aquilo que, por si, é demonstrável e compreensível, seja recebido como objeto de fé, por aquele que não consegue aprender a demonstração. Isso aí. Então, veja, para o filósofo não seria um artigo de fé, mas seria um preâmbulo, mas aquele que já pode ser recebido como objeto de fé por aquele que não tem as capacidades filosóficas para se entender uma prova, por exemplo, acerca da existência de Deus e outras verdades referentes a Deus. Eu só não sei qual apóstolo que disse que não são artigos de fé, mas são preâmbulos da fé. Mas até aqui é totalmente coerente com a filosofia de São Tomás. Então vemos aí que no final ele está acrescentando que nada impede que tais objetos, que tais verdades sejam objetos da fé de um homem que não pode compreender ou não tem tempo para considerar a demonstração filosófica. A questão de saber se um homem que entende a demonstração filosófica, mas que não está prestando atenção a ela ou considerando ela no momento, pode exercer fé em relação à unidade de Deus, ele não vai estar muito preocupado com isso, como autores posteriores estarão. Agora, em relação à frase do credo, eu creio em um só Deus, ou seja, o credo aí está assumindo a unidade de Deus, e esse é um credo que é uma confissão de fé, e que parece implicar, portanto, que a fé na unidade de Deus é exigida a todos para a salvação. Tomás de Aquino ele teria que dizer que a unidade de Deus aqui não deve ser entendida por si mesma, mas junto com o que se segue, isto é, como uma unidade da natureza em uma trindade de pessoas. É assim que ele tenta resolver essa questão. O principal ponto, então, para mencionar aqui, para mencionar esse ponto, na verdade,
é para ilustrar o fato de que São Tomás faz uma distinção real entre filosofia por um lado e teologia por outro. Então, se falarmos de um filósofo, não deve ser entendido como excluindo o teólogo, até porque a maioria dos escolásticos eram tanto teólogos quanto filósofos. E São Tomás ele distingue a ciência ao invés dos homens. E aí a gente consegue perceber o quanto São Tomás levou a sério essa distinção quando nós vemos a posição que ele adotou em relação à eternidade do mundo. É bem conhecido, por exemplo, que São Tomás ele considerou que pode ser demonstrado que o mundo foi criado, mas ele não acha que a razão pode demonstrar que o mundo não foi criado desde a eternidade. Quando eu falo aqui mundo criado desde a eternidade, é no sentido de que o mundo sempre foi eterno. Por outro lado, nós sabemos por revelação que o mundo não foi criado desde a eternidade, mas teve um início no tempo. Em outras palavras, de acordo com São Tomás, o teólogo sabe por revelação que o mundo não foi criado desde a eternidade, mas o filósofo não pode provar isso, no sentido de que nenhum argumento pode ser apresentado para provar que é conclusivo de que, de fato, o mundo teve um início no tempo. E essa distinção, obviamente, pressupõe ou implica numa distinção real entre as duas ciências da filosofia e da teologia. Pois bem, continuando, então, disse várias vezes que São Tomás ele difere de Santo Agostinho, porque enquanto Santo Agostinho considera o homem como chamado a um fim sobrenatural apenas, São Tomás distingue dois fins. Um fim sobrenatural, cuja consideração atribui ao teólogo, e um fim natural, cuja consideração ele atribui ao filósofo. Agora, São Tomás ele vai distinguir duas extremidades dessa sua noção. Deixe-me ver aqui De Veritate novamente. Nós provavelmente só usaremos o De Veritate agora no final. No final não, no começo da nossa aula. É questão 4. Não lembro se eu anotei corretamente o artigo. Sim, isso aqui. Mais uma vez, o nosso colega, deixa eu ver, é o Paulo Francisco, né? Por favor, Paulo Francisco, leia para a gente essas considerações de São Tomás. Mas o filósofo considera uma coisa como final, como bom final, e o teólogo outro. Pois o teólogo considera o bom final como aquilo que é proporcional aos poderes humanos, existe em ato do homem mesmo. Assim, ele diz que a felicidade é uma atividade. Portanto, de acordo com o filósofo, o ato bom, cujo princípio é chamado de virtude, é dito de ser bom sem qualificação, contanto que que está na conformidade com o potencial e naquilo que aperfeiçoa. Consequentemente, quando o filósofo encontra qualquer hábito que ele cita tal ato, ele chama de virtude. Se for uma parte intelectível. Ele tem umas palavrinhas meio diferentes. Sim, guerreiro você. Onde eu estava? Se é uma parte intelectível, como ciência, entendendo os princípios e
as virtudes intelectuais desse tipo, cujos atos são bom de poder nele mesmo, como, por exemplo, considerar a verdade, ou se é em parte afetiva, ou temperância, a bravura e outras virtudes morais. Muito bom. Apenas mais isso daqui. Apenas but the theologian. Quer que traduza de novo? Sim, sim. Mas o teólogo considera que o bom final, que é para estar perdão. Mas o teólogo considera que o bom final, que está distante da capacidade da natureza, como a vida eterna que tem dito. Assim, ele não considera que o bom nos atos humanos sem qualificação, pois ele coloca o final não nos atos neles mesmos, mas em disposição do bom que ele faz para um final. Ele diz que apenas o ato é completamente bom, que tem proximidade, tem relação proximal do bom final. Isto é, um ato cujos méritos, que os méritos da vida eterna. Ele diz que todo ato é um ato de virtude. Assim, o hábito, propriamente, ele citando tal ato que ele chama de virtude. Obrigado, irmão. Parabéns. De fato, umas palavras bem difíceis. Então, vamos lá. Explicando o que aconteceu aqui. Ele diz que o bom final, o bem final, como considerado pelo filósofo, é diferente do bem final como considerado pelo teólogo. Uma vez que o filósofo considera o bem final, o bonuto último, que é proporcional aos poderes humanos, ok? Enquanto o teólogo considera como bem final aquilo que transcende o poder da natureza. Tá bom, Webston Coelho. Vai com Deus, irmão. Te vejo lá no YouTube, então. Então, vamos lá. Então, quando o teólogo considera o bem final como aquilo que transcende o poder da natureza, que é a vida eterna, com o qual ele quer dizer não apenas a sobrevivência após a morte, mas também a visão de Deus. E essa distinção é de grande importância e tem muita repercussão na moral, onde o fundamento, nós não veremos aqui, mas essa distinção ela fundamenta a distinção entre as virtudes naturais e as sobrenaturais. E também na política, onde ela fundamenta a distinção entre os fins da igreja e do Estado e determina as relações que devem existir entre as duas sociedades. Mas não é uma distinção entre dois fins que correspondem a duas ordens mutuamente exclusivas, uma sobrenatural e outra natural. Mas é uma distinção entre duas ordens de conhecimento e de atividade do ser humano. O ser humano ele foi criado por Deus para um fim sobrenatural, para uma felicidade perfeita, que só é alcançável na outra vida por meio da visão de Deus, e que é, além disso, inatingível pelo homem pelo seu próprio poder natural desassistido, sem ajuda divina. Mas o homem pode alcançar uma felicidade imperfeita nessa vida pelo exercício dos seus poderes naturais, por chegar a um conhecimento filosófico de Deus por meio das criaturas e por meio da obtenção e exercício das virtudes naturais. E aí, Paulo, vou pedir mais um pouquinho da sua ajuda. Deixa eu ver. Esses dois parágrafos aqui, por favor. Acho que aqui é mais tranquilo. Tá. O homem, no entanto, tem um bom final duplo, que é o primeiro que move o desejo como um final, O primeiro é
O primeiro destes é apropriado à natureza humana, desde que os poderes naturais são capazes de se ater a isso. Assim, a felicidade, sobre a qual os filósofos falam, tanto a contemplativa, que consiste no ato da sabedoria, ou ativa, que consiste, primeiro de tudo, no ato da prudência, e nos atos de outras virtudes morais, conforme elas dependem da prudência. O outro é bom, o outro é bom que está fora de toda a proporção, que é a natureza do homem, porque seus poderes naturais são suficientes para ter tanto ao pensamento ou desejo. É prometido ao homem somente através da liberalidade divina, o olho que não viu. 1 Coríntios 2:9. Essa vida, this is life everlasting. Essa é a vida eterna. Uhum. É porque por causa deste bom que o desejo está inclinado para O senhor sabe o significado de assent? Concordar. Concordar com essas coisas que seguram a fé. Assim, o Evangelho, de acordo com Santo João 6,40, lê: todos que viu o Filho e acredita nele terá vida eterna. Perfeito, perfeito. Obrigado, irmão. Mais uma vez. Então, obviamente, esses fins não são exclusivos, visto que o homem pode alcançar a felicidade perfeita, em que consiste o seu fim natural, sem colocar para isso fora do caminho o seu fim sobrenatural. E o fim natural, que é a virtude imperfeita, é proporcional à natureza humana e aos poderes humanos, mas na medida em que o homem foi criado para um fim sobrenatural, o fim natural não pode satisfazê-lo, como Tomás irá argumentar na Suma contra os Gentios. Teremos que ler mais uma parte aqui agora da Suma contra os Gentios, não mais teológica, e logo mais nós veremos o que isso tem a ver com a distinção entre filosofia e teologia, ok? Deixa-me ver, no primeiro livro, eu acho que é o 3º capítulo, se eu anotei certo. O capítulo... eu não estou achando bem o lugar. Eu acho que eu anotei alguma coisa errada. De qualquer forma, vamos lá. O que isso, no final das contas, tem a ver com a relação entre teologia e filosofia? Se eu me lembrar depois, a gente dá uma lida. Mas como que isso afeta? Da seguinte maneira. O homem tem um fim último, ok? Que é a bem-aventurança sobrenatural. Mas a existência desse fim, que transcende os poderes da natureza humana, embora o homem tenha sido criado para alcançá-lo e tenha o poder de fazer pela graça, não pode ser conhecida pela razão natural e, portanto, não pode ser deduzida ou adivinhada pelo filósofo. A sua consideração é restrita ao teólogo. Só que, por outro lado, o homem pode alcançar, através do exercício dos seus poderes naturais, uma felicidade natural imperfeita e limitada nesta vida. E a existência desse fim e os meios para alcançá-lo são descobertos pelos filósofos, que se pode provar a existência de Deus a partir das criaturas, que nós veremos, alcançar algum conhecimento análogo de Deus, pode definir as virtudes naturais e os meios para alcançá-lo. Então, pode-se dizer que o filósofo considera o fim do homem na medida em que esse fim é detectável pela razão humana, isto é, de maneira imperfeita e incompleta. Mas tanto o teólogo quanto o filósofo consideram um homem no concreto, digamos assim. A diferença é que o filósofo, embora seja capaz de ver e considerar a criatura humana como tal, não pode descobrir tudo o que há no homem. Não pode descobrir sua vocação sobrenatural, por exemplo.
ele só pode percorrer parte do caminho para descobrir uma parte do destino do homem, precisamente porque o homem foi criado para um fim que transcende os poderes da sua natureza. Portanto, não é verdade dizer que São Tomás, porque para São Tomás o filósofo considera o homem em um estado de natureza pura, digamos assim. Isso é, o homem como ele o teria sido se nunca tivesse sido chamado por um fim sobrenatural. Ele considera o homem como um todo, mas ele não pode saber tudo o que tem para saber sobre aquele homem de fato como um todo. Isso aí é uma treta antiga entre tomistas e agostinianos. Pois bem, São Tomás ele acreditava que é teoricamente possível para o filósofo desenvolver um sistema metafísico sem recorrer à revelação. E tal sistema, pelo que estamos vendo até agora, seria necessariamente perfeito, inadequado e incompleto, porque o metafísico ele está preocupado com a própria verdade, com Deus, que é o princípio de toda a verdade, e o metafísico ele é incapaz de, pela investigação puramente racional, de descobrir todo o conhecimento da própria verdade de Deus, que é necessário para o homem se ele deseja atingir esse seu fim último, seu fim derradeiro. De modo que o mero filósofo nada pode dizer sobre o fim sobrenatural do homem, os meios sobrenaturais para atingir esse fim. E como o conhecimento dessas coisas é necessário para a salvação do homem, a insuficiência, portanto, do conhecimento filosófico, ela fica evidente. Só que, por outro lado, a inadequação e a incompletude não significam necessariamente falsidade. Isso aqui é muito importante para a gente. A verdade de que Deus é um não é falsa pelo fato de nada ser dito ou conhecido acerca da trindade das pessoas. Porque a verdade posterior, a verdade da trindade, complementa a verdade de que Deus é uno. De modo que a verdade de que Deus é uno não é falsa, mesmo quando ela é tomada por si mesmo. Se o filósofo afirma que Deus é um e simplesmente não diz nada sobre a trindade, porque a ideia da trindade nunca entrou na sua cabeça, ou se conhece a trindade, não acredita nela, mas simplesmente se contenta em dizer que é um, ou mesmo que ele expressa a visão de que a trindade, que ele entende erroneamente, é incompatível com a unidade divina, ainda permanece verdade a afirmação de que Deus é um na sua natureza. Então, claro, se o filósofo afirma positivamente que Deus é uma pessoa, então ele está declarando algo que é falso. Mas se ele simplesmente diz que Deus é um e que Deus é pessoal, sem afirmar que Deus é uma pessoa, então ele está declarando a verdade de acordo com Tomás de Aquino. Então, a menos que alguém condene o intelecto humano, ou pelo menos impeça que o intelecto humano possa descobrir verdades metafísicas, deve-se admitir, no mínimo, que o estabelecimento de uma metafísica satisfatória ela é possível, mesmo para um filósofo que não é cristão. De modo que São Tomás aqui ele se afasta de São Boaventura quando São Boaventura exclui Aristóteles da fileira dos metafísicos. Sendo que, na visão de Tomás de Aquino, Aristóteles era o filósofo por excelência. Aristóteles é a própria personificação do poder intelectual da mente humana, na sua capacidade máxima, agindo sem o auxílio de Deus. E ele tentou, claro, sempre que possível, interpretar Aristóteles no sentido mais caridoso possível, no sentido que era mais compatível com a revelação cristã. Ok? Então, isso serve, claro, se nós concordarmos com São Tomás, nós veremos alguns dos seus argumentos.
Isso, claro, deveria influenciar a gente para admitirmos a possibilidade de que até mesmo um filósofo pagão, um filósofo não crente, ele é capaz de elaborar uma metafísica mais ou menos satisfatória. Só que, por outro lado, como já foi mencionado, São Tomás dá razões pelas quais é apropriado que mesmo aquelas verdades sobre Deus que podem ser descobertas pela razão humana sejam propostas para que os homens comuns tenham fé nelas. E algumas das razões que ele apresenta não são relevantes aqui para o ponto que eu estou me preocupando agora. Por exemplo, é perfeitamente verdade que muitas pessoas estão tão ocupadas em ganhar o pão de cada dia que não têm tempo de se dedicar à reflexão metafísica, mesmo quando essas pessoas têm capacidade para essa reflexão. De modo que é desejável que as verdades metafísicas, que são importantes para as pessoas comuns que não têm tempo de se dedicar à filosofia, sejam propostas através da revelação para que eles tenham fé. Caso contrário, essas pessoas nunca conhecerão a verdade divina. Assim, de modo análogo, como a maioria de nós não temos tempo e nem energia para descobrir, por exemplo, que a China existe, digamos assim. Embora a gente tenha aceitado o testemunho de outras pessoas que a China existe, que tem um país, que existe o país chinês. Embora nós não tenhamos tempo, capacidade ou dinheiro para ir lá. Mas isso não significa que nós temos conclusões erradas pelo fato de nós aceitarmos meramente por testemunho. Só que existe mais um ponto a ser levado em consideração. Deixe-me procurar aqui na Summa Contra os Gentios. Eu acho que é o capítulo 14. Então, acho que é o capítulo 4. Okay. Alguém pode ler aqui dos pontos número 1 ao 2, por enquanto? Na verdade, do 1 ao 2. Quem se habilita? Capítulo 4, a verdade divina é acessível à razão e convenientemente proposta à fé dos homens. Como se viu, há duas ordens de verdades referentes às realidades divinas inteligíveis. Uma, a das verdades possíveis de serem investigadas pela razão humana. Outra, a daquelas que estão acima de todas as capacidades dessa razão. Ambas, no entanto, são convenientemente propostas por Deus aos homens para serem acreditadas. Nesse capítulo, tratar-se-á, em primeiro lugar, das verdades possíveis de serem investigadas pela razão. Assim, não será tido como vão que seja proposto para a fé, por inspiração sobrenatural, aquilo que a razão por si mesma é capaz de atingir. Ora, se essas verdades fossem abandonadas às investigações só da razão, três inconvenientes surgiriam. Continue, por favor. Vamos até o final do ponto 5. Um primeiro, porque, se assim acontecesse, poucos homens chegariam ao conhecimento de Deus. Muitos estariam impedidos de descobrir a verdade, que é fruto de assídua investigação por três motivos. Alguns, devido à própria constituição natural de defeituosa que os dispõe para o conhecimento, esses tais por nenhum esforço poderiam alcançar o grau supremo do conhecimento humano, que consiste no conhecimento de Deus.
Outros, devido aos cuidados necessários para o sustento da família. Convém sem dúvida que dentre os homens alguns se entreguem ao cuidado das coisas temporais. Estes, porém, não podem dispensar o tempo necessário para o lazer exigido pela investigação contemplativa para alcançar o máximo dessa investigação, que consiste justamente no conhecimento de Deus. Outros, por fim, são impedidos pela preguiça. Ora, para o conhecimento das verdades divinas investigado pela razão, há necessidade de muito conhecimentos prévios. Como o trabalho especulativo de toda filosofia dirige-se para o conhecimento de Deus, a metafísica, que tem por objeto as verdades divinas, deve ser a última parte da filosofia a ser conhecida. Sendo assim, não se pode chegar, senão com grande esforço especulativo, à investigação das verdades supramencionadas. No entanto, poucos desejam dar-se a esse trabalho por amor à ciência, apesar de Deus ter inserido na mente do humano o desejo natural de conhecer aquelas verdades. O segundo inconveniente decorre de que aqueles que chegam a descobrir as verdades divinas não o conseguem senão após a diuturna investigação. Tal acontece devido às profundezas das mesmas, pois somente um longo trabalho torna o intelecto apto a compreendê-las por via da razão natural. Tal acontece também porque muitos conhecimentos prévios são exigidos, como dissemos acima. Finalmente, porque no período da juventude, quando a alma é agitada por impulso das tantas paixões, o homem não está maduro para tão elevado conhecimento da verdade. Por isso é dito, é na quietude que o homem se torna prudente e sábio. Por isso, o gênero humano permaneceria nas maiores trevas da ignorância se apenas a via da razão lhe fosse aberta para o conhecimento de Deus. Visto que poucos homens, e somente após longo tempo, chegariam a este conhecimento, que os faz ao máximo perfeitos e bons. O terceiro... apenas o começo do 5 aí, é apenas esse parágrafo. Ok. O terceiro inconveniente consiste em que a falsidade fortemente se introduz na investigação da verdade feita pela razão, devido à debilidade do nosso intelecto para julgar e à intromissão das ilusões da fantasia. Perfeito. Então, eu quero chamar a atenção do que é importante aqui, é isso, esse final aí. Por causa da fraqueza do nosso intelecto para julgar e por causa da intrusão da fantasia, da imaginação, a falsidade é geralmente misturada com a verdade nas conclusões da mente humana. Raniel, deixou o seu microfone aberto. Portanto, entre as conclusões que são verdadeiramente demonstradas, há algumas vezes, incluindo uma conclusão falsa que não foi demonstrada, mas é afirmada com base em um raciocínio provável ou sofístico que se passa sob o nome de demonstração. O resultado prático será que mesmo as conclusões certas e seguras não serão aceitas de todo o coração por muitas pessoas, particularmente quando vêm os filósofos ensinando doutrinas diferentes enquanto eles próprios são incapazes de distinguir uma doutrina que foi verdadeiramente demonstrada de outra, que se baseia em um argumento meramente provável ou sofístico. Então, vocês entendem esse ponto? A revelação é extremamente necessária porque é o que acontece na filosofia hoje. Você simplesmente não sabe que posição tomar na filosofia por várias vezes. Os argumentos eles são sempre igualmente bons. E a filosofia quase que está confinada a essas incertezas. De modo que, e claro, supondo que não pode haver verdades contraditórias, então a filosofia ela tem um certo problema com o erro. Tanto é que existe uma área da filosofia que lida só apenas com a discordâncias. O nome chama discordância, também tem uma área mais específica que é acerca da discordância religiosa, que tenta lidar com todo esse erro que está presente na filosofia e, consequentemente, se nós somos capazes de fazer filosofia, se a razão humana foi, de algum modo, projetada para fazer filosofia, dada a todas as discordâncias, erros, etc. Enfim. Mas
E aí, na Suma Teológica, São Tomás ele observa que a verdade sobre Deus é alcançada pela razão humana apenas por alguns homens e depois de muito tempo e cheias de erros. Vejam só aqui na primeira questão. Questão 2, preciso da primeira. Primeira questão, eu acho que é o primeiro artigo. Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Vejam só o que ele diz aqui na Suma Teológica. Essa parte que eu selecionei, ele diz: até mesmo com relação ao que a razão humana pode pesquisar a respeito de Deus, era preciso que o homem fosse instruído por revelação divina. Com efeito, a verdade sobre Deus, pesquisada pela razão humana, chegaria apenas a um pequeno número, depois de muito tempo e cheia de erros. Então, quando o São Tomás diz que é desejável que mesmo aquelas verdades sobre Deus, que são racionalmente demonstráveis, deveriam ser propostas como objeto de crença para serem aceitas com autoridade, ele enfatiza o fato, ele enfatiza de fato requisitos práticos de muitos, ao invés da insuficiência especulativa da metafísica como tal. Só que ele admite que o erro é frequentemente misturado com a verdade, seja por causa da pressa em tirar conclusões precipitadas, seja por causa da influência da paixão, da emoção ou da imaginação. Possivelmente, ele não aplicou, São Tomás não aplicou com consistência essa ideia em relação a Aristóteles, porque São Tomás ele estava sempre muito pronto para interpretar Aristóteles no sentido de que era mais compatível com a fé cristã. Mas permanece o fato de que São Tomás reconhece, teoricamente, a fraqueza do intelecto humano na sua presente condição, embora não a sua perversão radical. E consequentemente, embora ele difira de São Boaventura, no sentido de que ele admite a possibilidade, e no caso de Aristóteles, de uma metafísica satisfatória sendo elaborada por um filósofo pagão, filósofo não cristão, e também se recusa a permitir que a incompletude de um sistema metafísico implique na falsidade do sistema metafísico, ele também admite que é provável que qualquer sistema metafísico, independente da revelação cristã, esteja misturada de erro. Ok? Eu acho que eu ia falar mais algumas palavras acerca de Tomás de Aquino e Aristóteles, mas acredito que eu posso pular, que o nosso horário hoje ele está bem apertado. E aí, agora nós começaremos a falar sobre os seres corpóreos. Mas antes eu quero abrir uma parte para tirar dúvidas acerca da relação entre filosofia e teologia em São Tomás. Alguém tem alguma questão a ser colocada? Professor, eu tenho uma questão, só, na verdade, para ver se é o que eu entendi com respeito ao que você afirmou. Beleza. É o que o São Tomás de Aquino afirma. Então, basicamente, o São Tomás de Aquino ele faz como se fosse uma analogia ali daquele princípio da graça restaura a natureza, basicamente. Tipo, o filósofo, quanto filósofo, ele estudando com todas aquelas imperfeições, né, ele chega a um conhecimento mais limitado. Por isso que ele necessita da revelação para que a revelação aperfeiçoe esse conhecimento, essa perquirição dele, e para que ele incorra, se não em nenhum erro, em menos erros do que se ele apenas caminhasse pela luz da razão natural. Seria basicamente isso que ele está falando. Seria uma analogia àquela questão da graça restaura a natureza. Ele precisa da graça para que a natureza esteja condizente com a verdade plena, né? Perfeito. Você colocou em termos que captou bem a ideia de São Tomás. Perfeito, Raniel. É exatamente isso.
Ah, e aí eu quero perguntar, alguém quer falar o que você acha acerca da distinção de Tomás e acerca do teologia e filosofia? Vocês podem emitir as próprias opiniões. Vamos lá, pessoal. O que vocês acharam disso tudo? Professor, então concordando com toda a suma que o Aniel ele fez, basicamente se para a revelação para Tomás de Aquino ela fosse a priori, né, para todo conhecimento ali que a filosofia então ela precisaria, né, porque só pela você a natureza ela poderia ah, dizer que existe, né, um Deus, né? Então ela pode não, ela basicamente ela faz isso, né? Porque é a questão de toda a criação, ela tem que ter um criador, né? A lógica simples, né? Uma lógica básica. Então, mas no caso para o filósofo ele realmente ter um conhecimento integral, integral, né? Impossível integral, mas eu falo um conhecimento mais detalhado acerca de Deus, ele precisaria, no caso, recorrer à revelação, e, portanto, à teologia. Seria isso. Uhum. É exatamente isso. Ele precisa, para ele ter uma metafísica bem construída, consistente, sem ter mistura de erro, ele precisa recorrer à revelação inevitavelmente. Isso é algo que é bem patente no São Tomás. Agora, não significa que a metafísica do ímpio está totalmente errada ou que deve ser abandonada por completo. Nós vemos isso na prática com Aristóteles. Ele assume muitas coisas de Aristóteles, acredita que Aristóteles é o exemplo máximo da capacidade intelectiva humana de construir um bom sistema metafísico, e acompanha ele e usa ele como autoridade em diversas vezes. Então é importante ter esses dois lados da moeda em vista quando nós falamos de São Tomás. Tem sim a fraqueza, a falha do intelecto, mas ao mesmo tempo tem sim a possibilidade abstrata e concreta em Aristóteles de um ímpio construir uma metafísica boa, que não tem tantos erros assim. Ok? E o que vocês acham disso? Pode falar, Jairo. Gabriel, eu acho que seria interessante também você definir para nós a acepção exata do termo metafísica usado por Tomás de Aquino nesse contexto, tendo em vista a polissemia do termo ao longo da história da filosofia. Sim, perfeito. Perfeita colocação. Às vezes me vinha isso em mente quando eu falava de metafísica, mas, de fato, metafísica tem várias nuances diferentes. Mas por metafísica é o que a gente vai ver daqui a pouco. Basicamente, eu estou me referindo a coisas em relação à existência. Seja a existência das naturezas corpóreas, seja a existência de Deus, seja quem Deus é, seja quem são os seres humanos. A metafísica ele tem um sentido muito amplo aqui. Hoje em dia, na filosofia analítica contemporânea, por exemplo, não tem tanta amplitude, mas aqui eu estou usando num sentido bem amplo, em que contempla toda a natureza da realidade, entende? Toda a realidade em si. Então, é nesse sentido que eu estou falando. E que São Tomás também falará. Mas alguém tem alguma questão, alguma crítica? Professor, eu tenho mais uma questão, se me permitir, professor, que eu gosto muito desse tema. Uma questão como que a gente poderia falar, qual seria a distinção assim específica nesse sentido de como o Agostinho falaria do mesmo assunto, nesse sentido, entendeu? Porque sempre tem essa dualidade, né? Os protestantes amam o Agostinho mais, né? Então, tipo, como que seria falar desse assunto a respeito da distinção do filósofo, teólogo, no sentido estritamente agostiniano mesmo de falar? Teria uma distinção, assim, clara, assim, evidente, assim, para você? Pois bem, na verdade eu dei essa aula só sobre teologia e filosofia no decorrer da história na turma online, na turma online não, como é que chama?
em que as aulas ficam gravadas. Então, eu falei bastante de Agostinho, falei bastante de São Tomás acerca desse assunto, até mais do que eu falei aqui. Agora, qual é a distinção entre os dois? Em relação a Santo Agostinho, nós temos poucas obras que ele fala diretamente acerca desse assunto. O que nós podemos ver na prática. Na prática, como que Santo Agostinho reagia? Como que Santo Agostinho lidava, melhor dizendo, com a relação da fé e da razão, da teologia e da filosofia. E aí, cara, eu usei quase que uma aula inteira, aí, mais ou menos 1 hora, para falar sobre Santo Agostinho. Deixa eu tentar resumir aqui em poucas palavras. Mas, basicamente, Santo Agostinho ele tá numa determinada tradição, ele está ali no início do pensamento neoplatônico, em que ele acreditava que deixa eu tentar lembrar. Na sua obra sobre o livre-arbítrio, e aí pensando na prática, na sua tentativa de apoiar a afirmação de que Deus tinha dado livre-arbítrio aos seres humanos, surge ali a questão da existência de Deus, e ali ele vai elaborar uma das versões mais fortes para a existência de Deus. E ele vai fazer isso com base em determinadas verdades eternas. E na conclusão, ele vai dizer que o seu parceiro de diálogo ali, o Evódios, ele deveria aceitar a existência de Deus como verdadeira não apenas pela fé, mas também por uma forma segura de raciocínio. Então, nesse sentido, ele acaba acompanhando aqui um pouco o São Tomás. Ele vai argumentar dessa forma, que uma coisa é acreditar em Deus com base na autoridade das Escrituras, outra coisa é nós acreditarmos com base na conclusão de um raciocínio silogístico. Só que, ao mesmo tempo, apesar de ter essa distinção, ainda assim é necessário, para que nós venhamos compreender o raciocínio silogístico, a acreditar em Deus previamente. Tanto é que Anselmo de Cantuária, em que aquela frase, a menos que você acredite, você não entenderá, ou a fé vem antes do crer, Anselmo de Cantuária se baseou precisamente em Santo Agostinho. Isso significa não que ele tenha rejeitado o papel da argumentação racional filosófica, mas que, em primeiro lugar, deveria haver uma aceitação da revelação de Deus para que nós possamos entender e, consequentemente, aceitar os argumentos a favor da existência de Deus. Agora, não tem muita coisa, pelo menos pelo que eu me lembro agora, deve ter uma ou outra obra, mas não tem muita coisa de Santo Agostinho, não tem basicamente nada, até onde eu sei, que ele fala diretamente sobre o assunto, mas na prática, quando ele está dialogando com os ímpios, ou criando um personagem ímpio para dialogar, é assim que ele entende essa questão toda. Sacou? Beleza, então, pessoal. Acho que nós podemos prosseguir, então, falar sobre os seres corpóreos. Na Suma Teológica, como o próprio nome indica, né, a Suma é uma sinopse teológica, e o primeiro problema que São Tomás trata é o da existência de Deus. Se tudo der certo, nós chegaremos aqui a falar da existência de Deus. E depois disso, ele passa a considerar a natureza de Deus, as pessoas divinas, passando posteriormente para a criação. Como hoje nós tivemos o nosso tempo um pouco reduzido, infelizmente nós não poderemos falar sobre a natureza de Deus, que para mim, São Tomás é um dos assuntos que mais me fascinam. Aí, também nem falar sobre a criação, mas teremos que parar ali na existência de Deus. E da mesma forma, a Suma contra os gentios, ele também começa com a existência de Deus. Então poderia parecer natural que o correto a se fazer para adentrar na filosofia de São Tomás é começar pela existência de Deus. E depois nós vamos para os outros ramos da filosofia. Só que o que eu quero chamar a atenção é que São Tomás ele compôs um livro chamado O Ente
e a essência, que pressupõe em que ele explica alguns dos seus conceitos e princípios fundamentais, e que antes de escrever qualquer uma das sumas, ele havia escrito esse livro aqui. E para vocês terem noção, ele é um livro extremamente fino. Ele tem pouquíssimas páginas, mas apenas para vocês terem uma ideia, na faculdade eu fiz a minha graduação e o meu mestrado em filosofia na UFRJ. Eu me lembro de ter ficado 2 semestres em cerca de 5 páginas, apenas para entender algumas coisinhas desse livro. Então é algo extremamente absurdo que esse livro nos propõe. E aí eu coloquei... professor, Oi? é bastante inspirador essa sua fala para começar a ler o livro. Sim, e aí, olha só que engraçado, eu coloquei na leitura obrigatória esse livro. Por quê? Porque é rápido, eu sei que vocês entenderam pouca coisa, mas servirá como um incentivo, justamente para vocês buscarem mais aprender acerca de São Tomás. A ideia era apresentar algumas coisas desse livro, mas aí eu teria que recorrer a... Eu decidi, para fins didáticos, não me concentrar agora nesse livro. Eu terei que recorrer a um outro livro de São Tomás chamado Princípios da Natureza. E aí, ok, mas vamos continuar conversando por que nós temos que lidar com esses princípios básicos de São Tomás. Para um leitor moderno, familiarizado com os problemas da filosofia moderna, poderia talvez ser mais natural perguntar: por que nós não começamos então com a teoria de conhecimento de São Tomás de Aquino? Afinal, Tomás de Aquino ele tem que dar uma justificativa epistemológica para a possibilidade do conhecimento antes de nós fazermos qualquer coisa. Mas, embora São Tomás ele tenha uma teoria do conhecimento muito boa, que inclusive eu mencionei na última aula que nós tivemos aqui, que está gravado lá no YouTube, para quem não viu, o ponto de partida mais natural para a exposição da filosofia tomista é a partir da consideração das substâncias corporais. Por quê? Porque Tomás de Aquino ele ensina expressamente que o objeto imediato e próprio do intelecto humano nessa vida aqui é a essência das coisas materiais. As noções e os princípios fundamentais que são pressupostos pela teologia natural de São Tomás não são, segundo ele, inatos. Nós não nascemos com esses princípios e essas noções, mas são aprendidas através da reflexão e abstração da nossa experiência de objetos concretos e, portanto, é razoável desenvolver tais noções e princípios fundamentais em primeiro lugar por meio de uma consideração das substâncias materiais. As provas, por exemplo, para a existência de Deus a posteriori, começam a partir da observação das criaturas e a partir da natureza da criatura, da autoinsuficiência, da falta de autossuficiência por parte dos objetos imediatos da experiência, que revela a existência de Deus. Então, veja, o começo ali, em que ele está falando sobre a existência de Deus e a natureza de Deus, ele se dá a partir da consideração da nossa experiência mais imediata, que são os objetos físicos concretos, que ele chama de compostos, e nós veremos o porquê. Vamos lá, pessoal. Deixe-me passar, então, para a nossa próxima obra. Eu tenho essa obra aqui em algum lugar aqui da minha casa, mas eu não consegui achar. Mas eu achei esse site aqui que tem algumas partes que nos interessam. Sobre os princípios da natureza, ao irmão Silvestre. Ops. Eu estou exibindo alguma dificuldade. Que é mais complicado. Acho que está todo mundo conseguindo enxergar, não tá? Todo mundo conseguindo enxergar aí? Acredito que sim. Vamos lá, então.
A substância primeira são analisáveis como compostas de matéria e forma, segundo São Tomás. Isso para Tomás, para Scotus, para Occam. E essa é a tese conhecida como ilemorfismo ou ilomorfismo. Pode chamar das duas formas. E é uma teoria elaborada por Aristóteles e desenvolvida na filosofia escolástica, segundo o qual todos os seres corpóreos são compostos por matéria e forma. E o que ele fará aqui nos princípios será explicar a matéria e forma e explicar os fenômenos chamados de geração e corrupção através delas. Geração e corrupção são casos de mudança. Matéria e forma são entidades que são postuladas para explicar determinados fenômenos. São partes do modelo teórico que explica certos fenômenos, e os fenômenos que ele lida aqui é a geração e a corrupção. Aqui no primeiro capítulo, que é apenas onde nós nos concentraremos, Tomás de Aquino fala sobre muitas coisas. Sobre o que pode existir e o que existe, sobre o que é simplesmente e o que é uma coisa ou outra, sobre matéria, forma, sobre matéria-prima, sujeito, sobre geração, corrupção, tanto substancial quanto acidental, sobre forma, tanto substancial quanto acidental, sobre privação, sobre arte e natureza. Os seus comentários eles têm como objetivo esclarecer e pensar e falar sobre mudanças, em particular acerca do mundo natural. Isso vai ser importante para a gente falar sobre os argumentos para a existência de Deus. Então, ele está dizendo, pense e fale dessa maneira, porque é assim que é. Quando nós olhamos para o mundo, é assim que as coisas funcionam. Então, seguindo Aristóteles, Tomás recorre ao que é frequentemente chamado de mudança substancial, a fim de estabelecer a composição, matéria e forma dessas entidades. Primeiro parágrafo. Alguém pode ler? Bem devagar. Gileade, por favor. Gileade Leandro. Tá me escutando, professor? Sim, estamos. Pronto, capítulo 1º, não é isso? Isso aí, aqui só o primeiro parágrafo. Tá ok. Observe que algo pode ser, embora não seja. Não obstante, este algo é. Ao que pode ser, denominamos ser em potência. Ao que já é, denominamos ser em ato. Mas o ser, por sua vez, é um conceito duplo. Ao ser essencial ou substancial da coisa, como quando dizemos que o homem é, e isto é ser simpliciter. Tá correto, professor? Essa fala é um termo diferente. Tá ok. E há outro ser, acidental, como quando dizemos que o homem é branco, e isto é ser algo. Perfeito. Obrigado, irmão. Então aqui ele está observando o quê? Que algumas coisas podem existir, embora não existam. E estes são ditos serem potência. Podem existir, mas não existem. Outras coisas existem. E esses são ditos ser em ato. Mas o que isso nos ajuda? Que avanço intelectual é feito observando, notando, que o que pode existir é dito ser em potência e o que existe é dito ser em ato. O objetivo dessas observações é preparar o cenário para uma explicação filosófica do fato observado da mudança no mundo físico ou natural. Uma maneira, talvez a mais clara e fácil, para começar a pensar em mudança física ou natural, é pensar em termos do que pode ser e do que é. Pois uma coisa que está passando, que está sofrendo, que está experimentando uma mudança, tanto é quanto pode ser. É ou existe, e é claro, uma vez que é, também é o que é, e simultaneamente pode ser, embora ainda não seja, aquilo que está se tornando. Não poderia estar passando por mudanças se não existisse, e existisse como o que é. Nem se não fosse verdade dizer que isso pode ser, mas não é o que está se tornando. O ser em ato, o que é, ser capaz de ser, que é o ser em potência, o que está se tornando, e o não ser em ato, o que está se tornando, esses três formam uma maneira mais clara de começar a pensar e falar sobre a matéria, que é o que pode ser, a forma, que é o que é, e a privação, que é o que não é. Esses três, dito dessa forma, dessa maneira, então, matéria, forma e privação,
como Tomás de Aquino vê e como na verdade é, são os três princípios da natureza. Os três pontos iniciais, a princípio, ou os fontes do processo de geração pelas quais as coisas naturais são trazidas à existência. E Tomás de Aquino observa que a existência de uma coisa natural é de dois tipos. A primeira, a sua existência essencial ou substancial, e isto é apenas isso é apenas um. E há, em segundo lugar, uma existência acidental. E isso é mais do que um. Vamos ler aí o segundo parágrafo? Alguém se candidata a ler? Para ambos os sentidos de ser, existe algo em potência. Pois algo está em potência para ser homem, como o sêmen e o sangue menstrual, e algo está em potência para ser branco, como o homem. E tanto aquilo que está em potência para ser substancial, como o sêmen em relação ao homem, quanto o que está em potência para ser acidental, como o homem em relação à brancura, podem ser chamados de matéria. Porém, nisso difere, pois a matéria que está em potência para o ser substancial é chamada de matéria a partir do qual, enquanto a matéria que está em potência para o ser acidental é chamada de matéria no qual. Perfeito, obrigado, irmão. Então, a existência essencial. Por exemplo, eu existo como que eu sou, como um animal racional. Essa é a minha existência essencial, substancial. É isso que eu sou, como um ser substancial. Mas eu também tenho 1 metro digamos, eu tenho 1,90 m, 90 não, acho que eu tenho 1,87 m, 88 de altura. Eu estou dando aqui essa aula para vocês, mas antes eu tomei café, dei um abraço à minha esposa. Eu também sou inteligente, sou virtuoso, sou bonito, sou rico e sou mentiroso. Essas são algumas das minhas muitas existências acidentais. Nenhuma delas está incluída no que eu sou essencialmente. Ou seja, na minha existência única como um sujeito último existente. Eles são adicionados a mim. O sujeito último existente é eu, o animal racional. Mas eu ser de 1,78 m de altura, sei lá, que eu estou dando aula para vocês, etc., nenhuma dessas coisas eu sou essencialmente. Nem a coleção deles, como eu. Além disso, então, vejam, existem dois tipos de existência. A existência essencial, substancial de uma coisa, como para um ser humano existir, isso é, existir sem qualificação, esse simplista aí, isto é, ser simplista, que é existir sem qualificação, e a existência acidental, que é, como exemplo, uma pessoa ser branca. E isso aí é uma existência, esse segundo quid, que não está traduzido aí. Ou não. Que agora eu estou percebendo algumas diferenças dessa tradução para que eu tenho aqui em casa, que eu acabei não achando a tempo para aula. Mas vejam só, quando eu digo Sócrates significa que Sócrates existe tendo algo. Quando eu digo Sócrates é branco, significa que ele tem uma certa qualidade. Esse é um uso predicativo. Sócrates é homem. Eu estou dizendo de um sujeito que é um ser substancial. Existe uma determinação essencial aí, uma característica essencial de Sócrates. Só que Sócrates também tem propriedades acidentais. Sócrates viveu aí há 2000 e poucos anos atrás, de modo que o indivíduo ele é ontologicamente, metafisicamente mais prioritário. Tudo mais é parasitário ao indivíduo. E esse tipo de expressão, isto é, ser simplista ou acidental, que seria com alguma qualificação sobre algum aspecto, segundo quid,
ele sempre vai aparecer quando São Tomás estiver falando acerca desse assunto. Pois bem, então ele diz que existem dois tipos de ser em potência. Existem dois tipos de existência atual, mas correspondentemente existem dois tipos de existência potencial. Há algo em potência para cada um desses modos de ser, que é a existência essencial substancial, como esperma e sangue menstrual, e que, na verdade, hoje nós sabemos que o sangue menstrual não tem nada a ver com a formação de um bebê. Na verdade, é o óvulo e não o sangue menstrual que faz uma pessoa vir à existência. E a existência acidental, ou de ser adicionalmente uma coisa ou outra, como o homem sendo branco. E ambos podem ser chamados de matéria. O esperma pode ser chamado de matéria do homem, e o homem, a matéria da brancura. Mas cada um é um tipo diferente de matéria. O tipo de matéria que está em potência para a existência substancial é referido como matéria a partir da qual? Ex-qua. Enquanto a matéria que está em potência para a existência acidental é, ao invés, conhecida como matéria na qual, em qua. A terminologia a partir da qual e na qual vai proceder aí de um texto de Averroes, porém, para a gente é meramente nominal, vai acrescentar muito para a gente, e aí depois ele vai usar outros termos substituindo. Ok. Alguém pode ler aí o seguinte parágrafo? Ademais, propriamente falando, eu sei que nós já estamos aí no horário do intervalo, mas vamos tentar terminar os princípios da natureza e a gente já volta do intervalo falando sobre a existência de Deus. Então, alguém, por favor. Ademais, propriamente falando, o que está em potência para o ser acidental denomina-me sujeito, enquanto que está em potência para o ser substancial denomina-se propriamente matéria. Que o que está em potência para o ser acidental seja chamado de sujeito, assinala-o isto, disse antes que existem acidentes no sujeito, não que a forma substancial exista no sujeito. E é o segundo isto que a matéria difere do sujeito, pois o sujeito é aquilo que não tem ser a partir de algo que lhe advenha, mas que possui por si o ser completo. Assim como o homem não tem ser a partir da brancura, já a matéria tem ser a partir de algo que lhe sobrevém, uma vez que de si possui ser incompleto. Donde, falando de modo simples, a forma dá ser a matéria. Desculpa, enquanto sujeito. Enquanto sujeito. Dá ser ao acidente. Dá ser ao acidente. Ainda que ocasionalmente um seja tomado em lugar do outro, quer dizer, matéria em vez de sujeito e vice-versa. Assim como tudo que está em potência... Pode continuar, pode continuar. Tá. Pode ser chamado de matéria. Também tudo a partir do qual algo tem ser. Qualquer que seja esse ser, tanto substancial quanto acidental, pode ser chamado de forma, tal como o homem, que é branco em potência, faz-se branco em ato pela brancura, e o sêmen, que é homem em potência, faz-se homem em ato pela alma. E visto que a forma faz-se em alto, disse que ela é ato. Assim é a forma substancial o que põe em ato o ser substancial, e a forma acidental o que põe em ato o ser acidental. Perfeito. Então, estritamente falando, o tipo de matéria que está em potência para a existência acidental é conhecida como sujeito, enquanto que o está em potência para a existência substancial é conhecido como matéria no sentido próprio. Portanto, a diferença entre as duas matérias ela pode ser esclarecida chamando a primeira de matéria-prima, para indicar que não há nada anterior a ela, aí, uma vez que é prima, esta é a primeira, que está relacionada a ela como sua matéria, e que por si só não tem nenhuma forma substancial e que, portanto, não existe por si mesmo. E chamando o segundo de sujeito para indicar que não há algo anterior a ele, nomeadamente a matéria-prima, que está relacionada a ela como a sua matéria, e que tem uma forma substancial e que, de fato, ela existe por si mesma. Isso é porque se diz que acidentes ou formas acidentais estão em um sujeito.
E porque não se diz que as formas substanciais estão em um sujeito. Pelo contrário, formas substanciais estão em matéria-prima que não existe por si mesmo, não sendo sujeito a último existente, embora seja um sujeito. Então, Tomás aqui também está preocupado em evitar atribuir à matéria, quando comparada à forma substancial, o tipo de substância ontológica prioritária que possui em relação aos seus acidentes. Então ele continua dizendo que um sujeito não deriva a sua existência daquilo que vem a ele, isso é, dos seus acidentes, mas a matéria recebe a existência daquilo que vem para ela, pois em si mesmo só tem um ser incompleto. Portanto, enquanto se pode dizer que a forma substancial dá existência à matéria, é antes o sujeito substancial que dá existência aos seus acidentes. E aí, por exemplo, nós podemos ler aí. E como a geração é o movimento... Alguém pode ler? E como a geração é o movimento à forma? E como a geração é um movimento à forma, há um duplo conceito de forma corresponde um duplo conceito de geração. A forma substancial corresponde à geração simpliciter. A forma acidental corresponde à geração segundo Kuit. Quando, pois, é introduzida a forma substancial, dizemos que uma coisa faz-se supliciter. Quando, no entanto, introduz-se a forma acidental, não se diz que é uma coisa feita supliciter, mas é que ela é feita isto. Assim, quando o homem torna-se branco, não dizemos que ele se faz ou se gera supliciter, mas que ele se faz ou se gera branco. E a esta dupla noção de geração corresponde uma dupla corrupção, a saber, supliciter e secundum coit, ou coit, não sei. Geração e corrupção supliciter não existem senão no gênito da substância, mas a geração e a corrupção segundo Quart existem nos demais gêneros. Beleza, obrigado, irmão. Então, por exemplo, quando Sócrates morre, a matéria se desprende da forma de Sócrates, e essa matéria possui outra forma sem alma, que é apenas o cadáver. A forma substancial faz o indivíduo começar a existir, e essa forma substancial é essencial para o indivíduo. A matéria-prima tem uma existência incompleta, tem existência daquilo que vem a ele, isto é, a partir de uma forma substancial. Mas o sujeito, tendo a existência completa, não tem existência a partir das formas acidentais que vêm a ele. Pelo contrário, as formas acidentais têm existência a partir do sujeito. Então, a matéria, no sentido próprio, o que está em potência para se tornar uma substância primeira, não é um ente completo. Ao passo que o sujeito é um ente completo, e essa é uma maneira de diferenciar os dois. E embora a matéria seja mais apropriadamente usada para designar o que está em potência para a existência substancial e sujeito para designar o que está em potência para a existência acidental, às vezes um é usado para o outro, isso é, matéria e sujeito e vice-versa. E Tomás observa que às vezes nós substituímos um pelo outro, isso é, matéria e sujeito substancial. Mas vamos lá. Nós podemos, então, descrever qualquer coisa em termos de potência como matéria, falando no sentido frouxo. E também podemos nos referir àquilo que recebe existência, seja substancial ou acidental, como uma forma. O tipo de forma que produz existência substancial em ato é forma substancial. E aquilo que produz existência acidental é uma forma acidental. A forma, portanto, é o ato da potência que é a matéria. Enquanto que a matéria é o que em uma coisa em mudança, pelo qual essa coisa pode ser o que está se tornando, e a forma é que em uma coisa que veio a ser, pelo qual essa coisa é em ato. Agora, o que era antes apenas em potência na sua matéria. E a alma é que em um ser humano que veio a ser, pelo qual o ser humano é um ser humano, ou seja, pelo qual o ser humano difere do espermatozoide e o óvulo, a partir da qual ele veio a ser. E aí, Tomás ele começa a falar sobre a mudança. Ele começa a falar sobre o movimento. Mas o que seria essa mudança? A mudança aqui é algo que se opõe, que se contrapõe a uma mera substituição ou criação.
o que podemos entender de mudança é um processo que se estende num período de tempo que tem um princípio e um fim. E nesse processo nós temos um momento inicial, que nós temos um estado de coisas, e um movimento final, que nós temos um estado de coisas diferentes. E esse processo é diferente da substituição, que é algo diferente do momento final do inicial. E também não se trata de criação, porque na criação uma coisa começa a existir. Então nós podemos ler aí o seguinte. E como a geração é certa mutação do não ser, vamos lá. Enquanto a geração é certa mutação do não ser ou não ente ao ser ou ente, inversamente a corrupção deve ser do ser ao não ser. Não é a partir de qualquer não ser que se dá a geração, mas sim a partir do não ente, que é ente e potência, assim como o ídolo faz a partir do cobre, ídolo para o qual o cobre está em potência, não em ato. Logo, para que ocorra a geração, requer-se três coisas: o ente em potência, que é a matéria, o não está em ato, que é a privação, e aquilo que pelo qual o ente é posto em ato, que é a forma. Deste modo, quando a partir do cobre é feito um ídolo, o cobre que está em potência para a forma do ídolo é a matéria. Que este cobre esteja desfigurado, indisposto, é a privação. E a figura da qual ele chama ídolo é a forma, no qual, no entanto, não é substancial, mas acidental, uma vez que o cobre, anteriormente ao advento de tal forma ou figura, já vem ser em ato, e seu ser não depende daquela figura. Com efeito, todas as formas artificiais são acidentais. A arte, por sua vez, não opera senão sobre aquilo que já está, pela natureza, constituído no ser perfeito. Enfim, eu acho que devido ao horário, nós podemos terminar aqui a nossa explicação sobre matéria e forma. Mas o ponto é esse: ele aceita o heliomorfismo, as substâncias corpóreas são compostas de matéria e forma. Ele restringe também, importante dizer que ele restringe a composição heliomórfica às substâncias corporais. Ele tem um argumento interessante, que infelizmente não dará tempo de nós vermos, a favor da existência de anjos. Ele também tem coisas interessantes e boas, que se nós falássemos sobre a natureza de Deus, nós poderíamos ver, mas como não vamos conseguir, coisas importantes sobre o ente e a essência, que é o nome que se dá esse livro aqui. Enfim, eu gostaria de saber se tem alguma questão, então, acerca do que nós vimos até agora, antes da gente dar um intervalo aí. Vamos lá? Por favor, Zé. Sim. Gabriel, acho que o Guilherme tinha uma questão aí antes, eu não sei se ele chegou a colocar. Mas aí, depois dessa questão, você pode dar um intervalo aí de uns 5 minutos. Tá certo, faremos isso sim. Guilherme? Talvez essas coisas esclareçam melhor. Quando falarmos sobre a existência de Deus, a gente vai ver um pouco mais na prática de como ele aplica alguns desses princípios. O Guilherme quer falar alguma coisa? Eu acho que ele saiu, possivelmente deve ter caído a conexão. Ok. Então, pessoal, vamos fazer então... Pode ser de 10 minutos? Vamos fazer um intervalo de 10 minutos? Ok. Às 10h47, às 10h50... Agora 48. Às 10h58 nós voltamos? E aí a gente fecha falando sobre a existência de Deus em São Tomás. Ok. Eu vou encerrar a primeira parte dessa gravação, fica até melhor depois para compartilhar, e a gente retoma a gravação na segunda parte da aula, ok? Perfeito. Tá ok. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, pessoal.